Candidato, vamos falar de segurança. Eu sempre digo que há umas promessas iguais de todos os candidatos. Todos dizem o seguinte: em relação à segurança, é sempre o mesmo. Vamos fazer investimentos e vamos valorizar o policial. Então, isso é. Mas assim, a segurança é mais do que isso. A segurança, a gente está falando de segurança, precisa de segurança nas escolas. Para a gente formar a educação é um componente importante da segurança, porque você forma cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres e que vão, se estiver na escola, vão fugir das organizações criminosas. A gente tem a questão das fronteiras, que eu tenho dito aqui, repetido exaustivamente, que é um problema muito sério, essa fronteira seca nossa desguarnecida. Então, segurança é muito mais do que ter um salário bom para o policial, que isso é importantíssimo, e viatura e uma arma. Qual o plano na segurança pública do seu governo, caso o senhor seja eleito? Olha, quando eu converso com algum operador da área da segurança pública, seja um policial civil, militar ou penal, é sempre a mesma coisa que eu escuto. O nosso trabalho é enxugar gelo. É enxugar gelo. Não dão conta. Você pode contratar o efetivo que for, fazer o investimento que for. Se não tiver ações estratégicas, e quando eu falo de estratégia, não é só o aumento do contingente, né? Não é só a contratação de novos profissionais, não é só a valorização salarial, não é só o investimento em equipamento, né? Mas investimento em inteligência também, né? A gente tem um cerco eletrônico, a gente tem que se atualizar e colocar um cerco inteligente, trabalhar com algoritmos. A tecnologia está aí, veio para ficar e está dando certo Brasil afora, é só a gente ver os cases de sucesso, né? O cerco inteligente trabalha justamente com algoritmos que facilitem muito a vida do investigador e consegue obter mais êxito na resolução de um determinado crime. Mas, para além disso, a gente tem que pensar a segurança de uma maneira ampla, que vai muito mais além do que a mera repressão, o mero poder de polícia, que é o momento posterior que o crime ocorre, quando o infrator vai preso, né? A gente tem a ressocialização, que a gente conversou ainda agora, mas tem o trabalho anterior, antes do crime ocorrer. É preciso a segurança pública trabalhar necessariamente dialogando com outras áreas, cultura, esporte, lazer, educação. Veja, a gente está formando uma geração de jovens reféns da criminalidade. Eu vejo isso com muita lástima, com muito pesar, porque eu sou professor e eu vejo os meus alunos e ex-alunos serem cooptados por essas organizações por falta de perspectiva de futuro. Então, o que a gente está propondo é justamente essa qualificação técnica para que o nosso jovem seja aproveitado. Obrigado, candidato. Continuando o tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Olha, há uma reclamação imensa por parte do corpo policial em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Quer dizer, um menor, ele comete uma infração, um crime, e no máximo que ele vai ficar lá são 3 anos, depois ele volta como se nada tivesse acontecido e volta a delinquir. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, e também outra reclamação no meio policial, que é a audiência de custódia. Quer dizer, o policial prende e daqui a pouco, no 30 minutos, depois que a juíza fala, ele está na rua novamente. Eu queria ver a tua opinião sobre esses dois temas. E menoridade penal dentro desse contexto também. O poder executivo, infelizmente, não tem legitimidade para atuar nessa esfera, né? Não compete ao governador do estado. Eu não acho que a redução da maioridade penal seja o problema, né? Eu acho que o problema está justamente na raiz, né? A gente precisa mudar o contexto, fazer com que o contexto seja desfavorável para que o crime ocorra, para que o jovem seja cooptado. E isso não tem outra política mais acertada senão por meio da educação. Veja, a gente falou aqui de alguns acertos da Frente Popular, né? E eu sou de uma época que eu tive uma grande oportunidade de participar de um projeto chamado Projovem Adolescente, e esse projeto oferecia aos nossos jovens de 16 a 18 anos no contraturno uma possibilidade de eles, por exemplo, jovens da periferia que nunca tinham ido no Parque do Chico Mendes, na biblioteca, de eles conhecerem essa nova realidade. Uma das jovens que eu dei aula foi justamente a Gleice Damasceno, né, que ganhou o Big Brother Brasil, e outros inúmeros jovens
que por conta daquele programa eles mudaram de vida. E eu estou falando dessas políticas públicas. O Acre não vive mais nos dias de hoje aquela efervescência cultural. E cultura, esporte, lazer é fundamental para que o jovem desperte a sua mente, para que tenha um conhecimento crítico e que para saiba dizer não para as drogas, dizer não para a criminalidade, né? Então, eu acho que é por aí, é por meio da educação, acho que não tem outro caminho. Obrigado, candidato. Finalizando agora o tema segurança pública, quem faz a pergunta é o Astélio Moreira. Candidato, o Acre é referência negativa nacional na violência contra as mulheres, violência doméstica e o crime, o feminicídio. Qual é a solução que o senhor apresentaria sendo eleito? E se o senhor reconhece o machismo estrutural como uma das variantes desses crimes? O machismo, de fato, está enraizado na nossa cultura, né? E o machismo não é só dos homens, mas das próprias mulheres, né? Isso é uma mudança de cultura, é por meio da educação e leva gerações para que isso mude. A gente precisa ter políticas públicas para solucionar essa problemática, ou pelo menos para reduzir os índices, né? E uma das políticas públicas que eu vi sendo anunciado pelo atual governador Gladson Cameli foi justamente a de um aplicativo onde o SOS Mulher, onde a mulher que estivesse sendo vítima de agressão física, né, de violência doméstica, ela pudesse, pelo aplicativo, chamar a polícia para que fosse socorrê-la. Só que isso aí foi anunciado. Na prática, isso não existe. Se você pegar o seu celular e procurar SOS Mulher, você vai ver de vários outros estados, mas não vai ver do Acre. O que eu vejo é isso, é anunciar várias coisas e, no final das contas, não se concretiza nada. Se promete mundos e fundos e não se cumpre nada. A gente precisa mudar isso, né? E nós temos também um dispositivo, e isso vem sendo capitaneado pelo Ministério Público, que é o botão do pânico, né? A mulher, antes mesmo dela ser agredida, só na possibilidade disso acontecer, ela já pode acionar o botão do pânico, imediatamente vem uma viatura da polícia para socorrê-la, e aquele botão do pânico também grava a discussão, grava as ofensas, e aquilo é utilizado contra o agressor no julgamento. Eu acho que são políticas acertadas, eficazes, que dão certo, mas a gente precisa ampliar isso, a gente precisa fazer com que isso se torne uma política pública estruturante, né, para que toda mulher tenha acesso a esse dispositivo. E eu tenho certeza que, se isso se tornar conhecimento público, os números vão reduzir de maneira significativa.